Aqui o Rede Verdade está no ar. Olá, minha Paraíba, é terça-feira, dia 21 de setembro de 2021. Estamos ao vivo em mais uma edição do seu Rede Verdade aqui pela sua TV Arapuã. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que acompanha aqui todos os dias as entrevistas que a gente traz para que você possa aí interagir, para que você possa aí ter conteúdo informacional durante toda a grade de programação aqui da sua TV Arapuã. No programa de hoje vou trazer, claro, as informações lá de Brasília com o Napoleão de Castro. Tem também o prefeito Cícero Lucena falando sobre a vacinação de 16 anos ou mais aqui em João Pessoa e o dia D da vacinação. E eu converso com o secretário Cláudio Furtado, secretário da Educação aqui do Estado, sobre o retorno aí das aulas aqui na Paraíba. Lá na Assembleia, expectativa grande da votação do projeto de lei que garantia ali o passaporte da vacinação, a obrigatoriedade do passaporte da vacinação. Então vamos seguir junto aqui nesse dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez discurso lá em Nova York e está repercutindo muito também no mundo todo e aqui no Brasil, além dos gestos obscenos do ministro Marcelo Queiroga da Saúde. Terça-feira cheia demais hoje no Rede Verdade. Deixa eu cumprimentar nosso convidado de hoje, secretário Cláudio Furtado. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede Verdade. Boa tarde a todos que acompanham o Rede Verdade aqui da Arapuã. É um prazer estar aqui com você, Luiz, falando sobre esse retorno da educação. Bom demais. Você fica aí conosco, o secretário vai falar sobre tudo, sobre esse retorno aí nas aulas aqui na Paraíba. Vamos com o Napoleão de Castro de Brasília. Vamos começar lá de Brasília para a gente poder vir aqui para Paraíba. Napoleão, querido, boa tarde, é com você. Oi, Luiz. Meu abraço a você, cumprimentos ao nosso telespectador. Voltando aqui de Brasília, nesta terça-feira, no acompanhamento político direto da capital federal. Repercussão extremamente negativa, principalmente nos parlamentares de oposição, aqui no Congresso, Luiz, dos gestos obscenos, praticados ontem pelo ministro paraibano Marcelo Queiroga, lá em Nova York, ao adentrar numa van, quando manifestantes, um grupo pequeno de manifestantes lá protestavam contra a delegação brasileira que se encontra hoje em Nova York em relação à Assembleia da ONU. E os gestos do ministro Marcelo Queiroga da Saúde, evidentemente já tendo repercussão aqui em nível de Congresso Nacional. E está definida pela mesa diretora da Câmara Federal a volta dos trabalhos presenciais aqui na Câmara, Luiz. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, de Alagoas, anunciou o retorno das atividades presenciais na Casa Legislativa a partir de 18 de outubro. Isso para deputados e todos os servidores da Casa. O presidente destacou que outros órgãos públicos estão voltando, como o Supremo Tribunal Federal, o STJ e o próprio Senado Federal. No entender do presidente, o avanço da vacinação no Brasil e as condições que estão sendo colocadas já dão condições do Congresso retomar a normalidade dos serviços a partir de 18 de outubro. Pois é, essa data de 18 de outubro vai marcar a volta dos trabalhos em nível de comissões e também nos plenários da Câmara e Senado, com os parlamentares e também com a volta de todos os servidores, porque neste momento há um rodízio por gabinetes com a redução significativa do número de servidores presenciais por dia. A partir de 18 de outubro voltaremos em definitivo à normalidade. O presidente Arthur Lira entende que com o avanço da vacinação, e com todas as medidas e precauções que vão ser mantidas, deva-se ter condições de voltar aos trabalhos normalmente aqui a partir do dia 18. E dois temas, a questão dos precatórios e a reforma administrativa, definido na reunião de líderes ontem à noite, Luiz, como temas prioritários para serem colocados esta semana em nível de Câmara Federal. Já entra na pauta de hoje e de amanhã, aqui no plenário Ulisses Guimarães, e no Senado a questão da lei eleitoral, o ajuste, do Código Eleitoral, para que possa ser votado, aprovado e, quem sabe, promulgado antes de 2 de outubro, para valer nas eleições do ano que vem.
É o momento político desse início de tarde de terça-feira aqui do Salão Verde da Câmara Federal, exclusivo para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Ok, Napoleão, muito obrigado. Vamos para João Pessoa com o prefeito Cícero Lucena para saber se ele tem um recado interessante para dar aí para a população em relação à vacinação aqui na capital. Prefeito Cícero Lucena. O prefeito Cícero Lucena destacou a importância desta nova ação para beneficiar as pessoas que mais precisam com deficiência. Esse programa é o que há de moderno em termos de inclusão das pessoas com deficiência na busca da educação. Nós estaremos com aqueles que precisam de um cuidado especial, de uma pessoa acompanhando dentro de sala de aula, de ter um trabalho com um olhar para não sobrecarregar a professora em relação dos outros alunos. A questão da mobilidade, quando for o caso do tipo de deficiência, ter pessoas exclusivas para cuidar disso. Isso, para você ter ideia, na iniciativa privada se tem muito notícia de que quando é identificada a criança com algum tipo de deficiência que precisa de um cuidador, muitas vezes só consegue através de ação na justiça. No município, não. Nós teremos a sermos proativos e levar e atender a mais de 2.190 crianças que hoje precisam desse atendimento, que agora a prefeitura vai fazer na sua plenitude, que eu acho que inclusive vai aumentar esse número, porque quando os pais souberem que a prefeitura está dando esse tratamento, devem estar nos procurando para matricular e serão acolhidos. O prefeito Cícero Lucena destacou a importância do dia D, que irá acontecer no próximo sábado, onde irão participar pessoas cadastradas ou não para a vacinação, já que nesta terça-feira começa a vacinação para 16+, sem comorbidade. O prefeito destacou a importância de vacinar as pessoas. Chegando vacina, a população será vacinada. Hoje nós já estamos fazendo 16+, graças a Deus estabelecemos o projeto de fazer até 12+, só vamos baixando essas idades e vamos participar da vacina, sempre naquele método que a prefeitura sempre fez a opção. Chegar a vacina, o lugar dele é no braço da população. Vamos fazer sem agendamento, numa estrutura para que todos aqueles que faltaram, que porventura não tenham tido acesso ao aplicativo, ou mesmo aquele que antes não queria tomar e começa a se conscientizar que é importante tomar, serão todos acolhidos. Tá aí. De Brasília, João Pessoa, vamos para Nova York, está repercutindo muito o gesto do ministro Marcelo Queiroga da Saúde, ele que é paraibano, olha aí no ônibus dentro aí da delegação brasileira, alguns manifestantes ali abordaram e o ministro ali estirou o dedo, né, nesse gesto aí para os manifestantes, está repercutindo muito o ministro Marcelo Queiroga, que saiu ali um pouco daquela postura que ele tem, uma postura elegante, e foi ali para as vias de fato, parece mais um ônibus de delegação de movimento estudantil, quando se confrontam, né? Olha aí, rodando o mundo inteiro e o Brasil, essa imagem aí do ministro Marcelo Queiroga, cardiologista. Lembro que a informação pode parecer algo pequeno, mas não, porque é um ministro, trata-se de um ministro da Saúde, de Estado. A gestão pública, ela é feita e é exposta para críticas, manifestações e tudo. E o ministro Marcelo Queiroga sai um pouco daquela postura para poder adotar essa postura. A informação é que, na verdade, está o ministro Marcelo Queiroga tão empenhado, mergulhado aí no projeto de Jair Bolsonaro, tem ali alguns ministros com interesse de disputar a vaga de vice-presidente nas eleições de 2022 e está cada qual naturalmente querendo mostrar mais serviço e mais trabalho. O importante é que mostre mais serviço para o Brasil e não, enfim, com gestos como esse. Aí, gesto do ministro cardiologista, eu falei cardiologista e não proctologista, Marcelo Queiroga, tá? Secretário Cláudio Furtado, e aí, nessa fala da ONU aí do presidente Jair Bolsonaro, ele falou contra passaporte da vacinação. Vai ter passaporte da vacinação para retorno às aulas aqui na Paraíba? Olha, no retorno às aulas da Paraíba, os professores que vão voltar para
presencialmente, ou seja, para a parte híbrida, eles têm que estar vacinados, certo? Ou seja, pelo menos com uma dose. A gente já tem que 97% dos profissionais de educação em todo o estado, na rede estadual, já tomaram a primeira dose, mais de 30% já tomaram a segunda dose, e dentro desse modelo que nós estamos voltando, iniciando pelos anos iniciais do fundamental, a gente espera que esse público já tenha até a segunda dose. Mas tem professor aqui na Paraíba que não quer se vacinar, secretário? Está recusando a vacinação? Olha, eu não sei o motivo porque não foi vacinado, mas quando nós fazemos o levantamento via as unidades escolares, ou seja, esse levantamento foi feito, existem professores que não tomaram nenhuma dose. Tanto professores como outros profissionais. E aí, o que é que vai, enfim, qual é a sanção ou o destino desses profissionais? Olha, a gente, legalmente hoje, o que a Secretaria pode fazer é impedir que esse profissional, nesse momento de ensino híbrido, que ele compareça presencialmente, ele fique remotamente, certo? Mas, claro que a gente está vendo outras formas de fazer valer a obrigação do professor de estar cumprindo o seu dever de ensinar o professor ou qualquer outro técnico administrativo. Em algum momento dá para falar em demissão desses profissionais? Não, demissão... O Ministério do Trabalho, em alguns casos, no setor privado, inclusive, já determinou que pode haver demissão por justa causa no caso do funcionário não querer se vacinar. Ainda do caso do servidor público, a gente não tem. É uma coisa que podia ser pensado na questão da suspensão do salário, né? Mas também não existe legalmente uma maneira de você fazer isso. Ou seja... Tá. Bom, vamos lá. Só para registrar, a Assembleia Legislativa da Paraíba estava na pauta de hoje o projeto do deputado Ricardo Barbosa, projeto de lei, assegurando e garantindo aqui para a Paraíba a questão do tal passaporte de vacinação, para que se cobre, em alguns locais públicos e privados, a apresentação ali da carteirinha para que a pessoa possa ter acesso, seja em bares, restaurantes, cinemas, teatros, estádios de futebol, enfim. E também algumas outras sanções, como não poder pegar empréstimo, não poder realizar provas de concurso, outras restrições para quem não se vacinar. Foi retirada de pauta e a Assembleia volta a discutir esse assunto. E amanhã a gente está com o deputado Ricardo Barbosa, autor da lei, debatendo esse tema aqui. Bom, mas a gente está aqui no dia 21 de setembro, secretaria, sempre a expectativa desse retorno às aulas. O que é que está preparado, o que é que está roteirizado para esse retorno aí? Como é que isso vai ser organizado? Olha, esse retorno ele se dará seguindo o decreto Programa Educação para Todos, ou seja, em fases. Iniciaremos no modelo híbrido com os anos iniciais do fundamental, ou seja, fazendo o rodízio de até 50% dos alunos. Já foi feita uma consulta prévia aos pais que estão deixando com que o filho possa, autorizando o filho a participar dessa aula híbrida, certo? Foi feita também aproveita esse momento, o pai que ainda não autorizou e que deseja autorizar, ele pode ainda fazê-lo, ou seja, a gente espera que aumente essa questão da adesão e... Está baixa essa adesão? Não, a adesão está alta, certo? Não é uma adesão baixa, a gente tem na maioria das escolas uma boa adesão a esse retorno de forma híbrida. Até porque os alunos eles sentem muita falta da questão do ambiente escolar, da questão da interação, do convívio dos outros estudantes. E também, assim, nessa primeira etapa, 30% do conteúdo de forma presencial e 70% de forma remota. Na segunda fase, passa para incluir os alunos dos anos finais do fundamental e a terceira fase, 15 dias depois, o ensino médio e as outras modalidades. Bom, mas aí, para essa primeira fase, qual é o dia? A partir agora da quinta-feira, dia 23. Já no dia 23 de setembro. E as escolas
todas na Paraíba, são mais de 1.000 escolas, são quantas escolas? São 650 escolas. Aqui no estado da rede pública da estadual. Rede Pública Estadual. Elas estão todas preparadas? Olha, dá para dizer assim? Uma boa parte das escolas estão preparadas para esse retorno. Tem outras escolas que estão em processo de reforma e isso está sendo visto pela gestão, juntamente com a secretaria, de como se dará o retorno dessa escola. Ou seja, a gente vai fazer tem certeza que a maioria das escolas elas têm condições, obedecendo o programa Educação para Todos, de voltar nesse regime híbrido. Bom, para o pai que está querendo, como você falou, está querendo dizer, olha, eu vou optar por um modelo, pelo outro, basta ele procurar a própria escola onde o filho já está matriculado. A própria escola é que ele assina uma autorização ou recebe por via eletrônica um formulário para dizer que autoriza ou não o estudante a participar dessa atividade. Secretário, você já tem a capacidade e condições de avaliar, já tem números e estudos para avaliar os efeitos nocivos desses meses todos de, enfim, ensino remoto aqui no estado da Paraíba, a experiência da rede pública estadual? Olha, teve uma defasagem no ensino? A questão dos efeitos. No PET, a gente tem um eixo do PET, que é a questão socioemocional. As questões socioemocionais, elas foram muito fortes nessa questão da pandemia, por falta do ambiente de socialização que é a escola, ou seja, da interação que o estudante tem com os demais companheiros, colegas da escola. Então, isso traz problemas do lado socioemocional. Nós, em breve, estaremos lançando um programa conjuntamente com a Secretaria de Juventude e com a Secretaria de Saúde, que será lançado pelo nosso governador, justamente para olhar para a questão do apoio socioemocional aos nossos estudantes e profissionais, porque nesse momento é muito importante ter esse apoio. A questão do déficit, logo agora em outubro, a Secretaria ela fará uma aplicação de uma avaliação em larga escala para ver como é que os alunos estão nessa volta ao ensino híbrido. Então, a gente fará uma avaliação, inclusive essa avaliação não será só feita aos alunos da rede estadual, das redes municipais, através do nosso programa Integra, PB, também fará nas redes municipais, que é uma maneira de você avaliar a questão do aprendizado. Vão querer medir qual é o efeito que isso teve e trouxe para o aprendizado. Isso será feito em quê? Em provas, em exames? Será feito com avaliações, com provas, com exames, certo? Para você olhar em cada itinerário, ou seja, qual a deficiência para a gente corrigir. Isso já está previsto dentro da legislação do Conselho Nacional de Educação, das normativas do Conselho Estadual de Educação, que esses conteúdos que, por acaso, a gente identifique que necessita de um reforço, ele possa ser dado, por exemplo, um aluno que está no primeiro ano do ensino médio, se ele tiver uma deficiência ali... Mas as habilidades deles não atingem... Aí o que é que a gente a escola, a rede vai fazer? Tentar complementar aquilo no segundo ano do médio para fazer, certo? Recuperar aquele déficit de aprendizado que, por acaso, ele tem. Isso é importante. Qual é a previsão aí dos alunos que vão fazer? O senhor considerou certo o Enem agora no final de novembro? Acho que ele poderia ter sido adiado também. O Enem, isso foi uma posição que nós, secretários de Educação, achávamos que devíamos ele ser postergado, até porque as redes começaram mais tarde esse ano. Defendemos isso, o INEP e o MEC não aceitaram, né? Está marcado para novembro, não só o Enem, mas também as provas, chamadas provas do SAEB, que avalia a rede, estão marcadas durante todo o mês de novembro. E a gente tem enquanto rede, tem uma preocupação nisso aí, até porque houve uma judicialização de alunos que não conseguiram fazer as inscrições, e a gente realmente, ou seja, está usando essa data como uma data teste para a rede toda, que vai acontecer naquela data, mas a gente não sabe, do ponto de vista jurídico, se ocorrerá mesmo naquela data. Tá. Bom, eu queria saber sobre concurso público aqui para a categoria na educação aqui no estado da Paraíba e também
quais são os outros projetos que podem ser desenvolvidos a partir desse retorno às aulas, aquilo que ficou ali um tanto quanto engavetado em função da pandemia. Mas a gente vai rapidinho para o intervalo comercial, é 1 minutinho só, e a gente volta aqui conversando com o secretário de Educação da Paraíba, o professor Cláudio Furtado. Daqui a pouquinho a gente está de volta.